Bem, pessoal, hoje nós vamos trazer um pouco do resumo do capítulo A Teoria Política de Marx, que foi publicado no livro intitulado Marx Hoje, de John Elster, no ano de 1989, na cidade do Rio de Janeiro, publicado pela editora Paz e Terra. Nesse capítulo, o autor, John Elster, ele começa registrando que existem duas perspectivas sobre a política nos textos de Marx. Na primeira perspectiva, a política ela é parte da superestrutura e, portanto, das forças que se opõem à mudança social. Na segunda, a política é um meio para a revolução e, portanto, para a mudança social. Então, partindo desses pressupostos, novas relações de produção seriam introduzidas pelas lutas políticas. E, nesse sentido, as relações entre essas duas funções da política devem ser analisadas no contexto mais amplo do materialismo histórico. O Marx e marxistas posteriores a Marx têm aplicado, segundo o autor John Elster, essas proposições a um conjunto muito limitado de problemas: a ascensão e a queda do capitalismo. No centro dos textos políticos de Marx está o Estado capitalista em suas funções estabilizadoras. No olhar desse autor, o Marx nunca apresenta nenhum argumento que explique por que os indivíduos ou as classes entrariam na luta política por relações de produção que permitam o desenvolvimento ótimo das forças produtivas. Já quanto ao Estado capitalista, o autor traz que o Marx traz três teorias. Uma de antes de 1848, em que ele mantinha uma teoria puramente instrumental, a teoria marxista do Estado, em que o Estado é uma ferramenta dos interesses comuns da burguesia. Uma outra que surge depois de 1848 e ele a substitui por uma teoria da abdicação, de acordo com a qual os capitalistas abdicam do poder político, porque isso serve melhor aos seus interesses. E, por fim, surge a posição em que o Estado é um ator independente na arena social e em que os interesses da classe capitalista servem como limites e não como objetivos das suas ações. Marx afirmava que o Estado tinha que assumir a visão de longo prazo, visto que a viabilidade e, portanto, a legitimidade do capitalismo dependem do estímulo à competição. O Elster lembra que a resposta natural das classes dirigentes é enfrentar distúrbios sociais com repressão e não com esvaziamento. Se a repressão não funciona ou tiver o efeito oposto ao que pretendia a unir as forças que devia esmagar, os governantes podem fazer concessões reformistas como uma estratégia de recuo. Na sua crítica, ele traz a sua visão de que Marx tinha uma concepção estreita e pré-estratégica do poder, que o impedia de reconhecer que os estados que observava tinham autonomia real e não como mera concessão da classe capitalista. Isso pode ser visto observando, em primeiro lugar, que existem duas maneiras em que interesses de grupos podem conformar as políticas do Estado, servindo como o objetivo que essas políticas tentam promover ou servindo como limites a elas. Com isso, a reflexão dele deixa claro que o poder real e não meramente formal, inclui também a capacidade de definir o conjunto de alternativas, colocando limites ao que é viável. Nesse capítulo, ele também aponta o antagonismo de interesses entre o Estado e a burguesia, afirmando que o Estado tem um interesse em maximizar as receitas de impostos, enquanto que a burguesia
tem o interesse em maximizar os seus lucros. Entretanto, o uso que o Estado faz das suas receitas não é exposto nesse capítulo, mas ele destaca que os objetivos mais substantivos do Estado vão desde enriquecer a burocracia até promover a expansão cultural, o imperialismo ou o bem-estar social. O fato de que essas atividades correspondam ao Estado que opera numa sociedade capitalista não prova para o autor que elas realmente representem o interesse do capital. Mesmo que interesse ao capital ter um Estado com autonomia suficiente para promover alguns daqueles objetivos, os objetivos específicos promovidos não refletem necessariamente aquele interesse. Já no tocante à política na transição para o capitalismo, o Estado vai promover, em seu próprio interesse, os interesses da burguesia, incentivando a mobilidade do capital, do trabalho e dos bens e criando um sistema unificado de moeda, pesos e medidas. O Estado permite que a burguesia encha os seus próprios cofres, ao mesmo tempo que enche os cofres do Estado. E ele vê nessa dependência da burguesia um dilema para o Estado. Se ele continua a encorajar o comércio e a indústria, vai criar um formidável rival interno. Se ele tenta bloquear a burguesia, vai reduzir o poder econômico e, portanto, o militar do país, deixando assim aberto ao inimigo externo. Quanto à política na transição para o comunismo, a teoria da Revolução Comunista de Marx, na visão do autor, supõe que trabalhadores capitalistas ou governos de nações capitalistas devem se comportar de maneira irracional. Para ele, a teoria fracassa porque o Marx não apresenta os argumentos para essa suposição, assim como não apresenta as bases racionais para acreditar que os eventos se desenvolveriam como ele esperava. Na sua crítica, ele entende que os cenários previstos por Marx estavam baseados muito mais na esperança do que na análise social. E, por fim, o autor demonstra que a visão que Marx tem da boa sociedade é organicista. Ele concebia o comunismo como uma sociedade de produtores individuais em coordenação espontânea, assim como as células do corpo trabalham em conjunto para o bem comum, com a diferença de que Marx insistia na singularidade de cada produtor individual. Tal sociedade nunca existirá. Acreditar que sim, segundo o autor, segundo ele, é cortejar o desastre.